voltamos a falar aqui da capital paulista. Delegação do Atlético chegou aqui no início da noite. Hotel Pullman, que fica em frente ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, para o duelo deste domingo. A bola rola às 6:30 da noite na Neoquímica Arena. É o Galão da Massa tentando voltar a vencer fora de BH neste Campeonato Brasileiro, o que não acontece desde o início de abril, quando goleou a Chapecoense. Foi a única vitória fora de Belo Horizonte. Como visitante foram 2, contando aquela expressiva no clássico contra o Cruzeiro. O Galo era visitante no Mineirão. Mas faz tempo que o Galo não regula, e não é só no Campeonato Brasileiro, contando Copa do Brasil e também Copa Sul-Americana. Antes da gente trazer o provável time, o Galo vem completo, hein? O técnico Barba Domingues relacionou 24 jogadores para esse duelo de amanhã contra o Corinthians, às 6:30 da noite, Neoquímica Arena. E nenhuma baixa em relação ao último jogo. Se quiser, pode até repetir a escalação, mas pode mexer alguma coisa. O Alan Franco mesmo no meio campo pode reaparecer na vaga do Alexander. Vai com o Lianco ou permanece com o Natanael ao lado de Juan e Júnior Alonso. Vitor Hugo ainda opção no meio campo, até porque o próprio Barba disse que vai ser difícil para ele recuperar a vaga. Minda e Bernard estão muito bem naquela função de criação de jogadas do time atleticano. Alan Franco ou Alexander? E o Bernard, né, que ganhou essa condição, tá bem aí no setor ofensivo. Ele ou Vitor Hugo? Hugo, vou falar aqui o que eu acho que o treinador vai fazer. Para mim, ele deve manter o Natanael, vem numa boa sequência. É um jogador que oscilou bastante, mas é o melhor momento dele com a camisa do Atlético. No meio de campo, eu sei que acho que a grande maioria da torcida deseja a permanência do Alexander. Foi muito bem no jogo contra o Cienciano, e eu também gostaria de ver uma sequência de Maicon e Alexander, mas pela entrevista coletiva do Barba, acho que volta o Alan Franco, pela característica do jogo. Contra o Cienciano, o Atlético precisava propor, o Atlético tinha que ter a bola por mais tempo, e o Alexander funcionava como mais um armador do time. Contra o Corinthians, o Atlético vai ter que se defender mais. Então, para mim, volta o Alan Franco. E no meio de campo segue o Bernard. Bernard tá muito bem, o técnico já o elogiou bastante. O Vitor Hugo vai ter que esperar um pouquinho, mas são boas opções, né? A gente falava há algum tempo atrás que o Barba tinha que quebrar a cabeça porque tinha muita gente em má fase. Agora a situação mudou. São jogadores que estão dando respostas positivas, e isso pra mim não é problema. Isso aí é solução. Depois da rescisão com o São Paulo, o zagueiro Dória, zagueiro canhoto, hein? Essa é uma questão que eu ia falar agora. Zagueiro canhoto. O Juan Jesus vai vir? Cara, diz que o Atlético tem interesse. Eu espero que não venha. Entre ele e o Dória, eu espero que venha o Dória. Prefiro muito mais do que o Juan Jesus. Uma boa. Zagueiro com 35 anos, ficou muito tempo lá. A gente conhece o Dória, sabe do potencial dele. Pode não ter feito agora, até então, uma boa passagem pelo São Paulo. Ok, mas eu acho que ele tem qualidade. Não vou falar aqui que é um zagueiro ruim, porque eu não acho que é um zagueiro ruim. Eu acho que ele, por exemplo, se ele chegar aqui para poder ficar no lugar do Alonso, eu acho que seria uma troca que o Atlético ganharia. Claro que não é o zagueiro. Vaga do Vitor Hugo. Claro que não é o zagueiro que eu gostaria. Eu acho que o Atlético precisa de mais. Demais. Mas tentando entender, se o Atlético entender que dentro do limite orçamentário dele, o que ele pode fazer é uma movimentação dessa entre Juan Jesus e Dória, se o Atlético tiver que decidir entre esses dois, eu decidiria pelo Dória. Cara, eu buscaria os dois. São dois zagueiros canhotos. Cara, eu não buscaria os dois porque são 31 e 35. Ela até tem que buscar um zagueiro pra vaga do Júnior Alonso, um cara novo. Um pra vaga do Júnior Alonso, o outro pra vaga do Vitor Hugo. Não pode ser nessa idade, são não, dois bons zagueiros. O Atlético tem que trazer o zagueiro novo. O Juan Jesus é zagueiro de Nápoles, Inter de Milão. Mas com 35 anos, Seleção brasileira. Com 35 anos, vamos fazer o seguinte, vamos resolver isso aí. O que você acha que é traz o Juan Jesus. 40. O que é que eu sou sem Jesus? Nada. Já ouviu essa música? Não. O Fabrício vai tocar. Traz o Juan Jesus. Traz os dois. É isso. 31 e 35. É a mesma coisa que eu penso, manda o Vitor Hugo pra qualquer lugar e o Alonso já vai embora. Aí você não vai estar aumentando aí o nível do Atlético. Não aumenta o nível. O Juan Jesus e o Dória não são melhores que Alonso e Vitor Hugo, não? Tudo bem, mas do que a gente... HG, aí tá gaguejando. Presta atenção aqui. Tá perdido. O Juan Jesus é bom zagueiro. O nível do Atlético tá aqui. O nível do Atlético tinha que estar aqui. O que você tá querendo fazer? Você vai levantar um pouquinho só. Cara,
Você precisa trazer um zagueiro para ser zagueiro titular. Mas, Aqui, Breno, o que você o Juan quer, Jesus o vai Atlético vai aguentar com fazer. 35 anos jogar a temporada toda. O mesmo que o Vitor Hugo não tá aguentando. Então, cara, vai trocar 6 por meia dúzia. Bicho, e outra coisa. Não, Olha o que eu falei. Vitor Hugo. Presta atenção no que eu falei. Breno, Eu falei que se... Não dá pra comparar Vitor Dos Hugo dois, e Juan não. Jesus, cara. Não Trazer dá os pra dois comparar. aí, não. Não Você dá tem que pra trazer um cara- comparar Vitor Hugo e Não, Juan vai Jesus. trazer os dois. São Vai níveis, trazer são o Dória. níveis distintos, velho. Quer dizer, eu Nós acho- estamos falando de um cara com É, 200 o nível- anos de Europa. o nível de um cara que exigência tá jogou caindo. Inter de Milão, É isso, a verdade é Nápoles, essa. jogou Nível o de tempo exigência inteiro na caindo. Itália. Aí você vê, você tá criticando o Juan Jesus e o comparando com o Vitor Hugo. Não, eu não tô fazendo Você acabou isso. de falar que Não, é 6 por eu meia tô dúzia. falando sobre a idade. Você diz que é Eu 6 por estou meia falando Mas não, simplesmente o futebol sobre a não é idade. simplesmente a Eu idade acho do que o cara, o Atlético futebol é tem a que trazer qualidade. um zagueiro O Hulk pra chegou ficar ao aqui Atlético durante com quantos 3, anos, 4 Zatinho? anos. O com Hulk chegou ao vitalidade. Atlético com quantos Só anos? isso, com 35 anos e é um cara fora da 35. curva. Totalmente diferente. Cara, o Juan Totalmente Jesus é um diferente. jogador de Europa de Mas é a minha 200 opinião, você vai anos, respeitar cara. a minha opinião. Não, beleza? não tô com Essa é a respeito, sua, não, tá errado, eu tenho a você minha. tá errado. Eu não acho Você que o está Atlético errado. deveria trazer um Nós zagueiro. estamos falando de um zagueiro que é extremamente bom de bola. E você está querendo Ok. comparar com o Vitor Hugo, que já Não, teve eu não ótima fiz passagem isso. no Palmeiras. Isso aí você tá fazendo de maldade. Você disse que é eu falei 6 por sobre a meia dúzia. idade. Eu falei que ia Cara, trocar 6 meia esquece dúzia e você idade. tirar. Nós estamos falando de qualidade. Você acabou de dizer. Você Vamos tá trazer um zagueiro de negligenciando 31 e e ignorando a qualidade do 35. jogador. Aí pra mim é trocar 6 meia Você dúzia. está ignorando a É só isso que eu qualidade tô de um falando. atleta. Cara, Você tá está simplesmente ignorando a É, qualidade tô. do jogador. Então eu tô. Mas você tá mesmo. Você tá... A idade é essa. Não Eu quero acho jogador que da o cidade. Atlético tem que dar uma oxigenada. Chama no seu etarismo elenco. que você tá fazendo. Não tá fazendo isso. Agora, eu vou pegar a deixa que o Valu deu sobre o Tomás Pérez, que eu acho que o Barba tem uma coisa que ninguém tá entendendo. Primeiro ponto que ninguém tá entendendo. Só você? Não, eu não. Tô falando ninguém, é muita tá. gente. Não é só eu, não. Você, inclusive, Porque né? ontem na Arena MRV, isso era o comentário geral, pelo menos da imprensa e de alguns torcedores que eu entrevistei ontem. Tomás Pérez, de novo, não estava relacionado. Nem o Ivan Roman. E aí você olha pro banco, tá o Igor Gomes, que nos últimos 12 jogos entrou uma vez e jogou 45 minutos. Por que o Tomás Pérez não está no banco no lugar do Igor Gomes, já que está claro que o Igor Gomes não vai jogar pelo Atlético? Sabe quem pode Tomás responder Pérez isso? jogou 13 jogos na temporada, né? 815 minutos, uma média de 62 minutos por jogo. É muito pouco para você e não tem regularidade, sabe? E aí a gente vai ficar pegando cortes aqui. Cara, ele precisa de regularidade. O Mindo e o Cassier, quando não tiveram regularidade, a gente criticou. Aí a gente precisou de ver eles jogarem para a coisa acontecer. Pô, mas o cara não fica nem no banco. Aí o Ivan Roman. Cara, o Ivan Roman tem 9 jogos na temporada. Ele não foi relacionado contra o Mirassol e não foi relacionado ontem. Aí você tem no banco o Lianco e o Vitor Hugo. Tudo bem, cara. O Lianco, aí o Baba fala, mas são de qualidade. Não pode haver, então, fazer um rodízio no banco e ficar o Ivan Roman e tira o Vitor Hugo? Fica o Ivan Roman e Lianco fazer um rodízio? Aí você vai escantear o garoto. Ele foi bem contra o Botafogo. Ele foi bem contra o Ceará. E aí que ele ganhou, não está sendo relacionado. Tem futuro no futebol sul-americano. Todo mundo valoriza ele e o Atlético não valoriza Selecionável. ele. E o Atlético não valoriza ele. Esse- E é o que tem menos idade, tem maior potencial e o Atlético não valoriza. Aí Esse- valoriza outros, cara. Esse caso do Ivan Roman realmente é um caso a ser estudado no momento dentro do Atlético. Porque o último jogo dele é contra o Botafogo, né? Ele Com o faz- Ceará. Com o Ceará ele foi substituído. Foi substituído, eu quero ficar nervoso? Não, esse Botafogo foi antes, depois tem o Ceará. Ele ficou nervoso com o Botafogo. Ele ficou nervoso contra o Botafogo. Depois ele foi com o Ceará também ele substituído. jogou. Então, olha lá. Aí ele é substituído no Ceará depois da expulsão. Mais Mais pra frente, mais pra frente. Mas olha esse recorte do Roman. O Roman, ele entregou bons jogos pelo Atlético, ele entregou até gol, que é o gol contra o São Paulo, ele entrega um jogo ruim ou foi questionado, que foi o jogo contra o Fluminense, que ele falha Exato. no lance do gol do Fluminense, e tem pouquíssimas chances dentro do Atlético, e toda vez que o Atlético precisou, temos que pegar ele lá porque não tem outro. Ele pegou e deu contra o recado. Então, esse jogador precisa ter um olhar diferente dentro do Atlético e explicações precisam ser dadas. Que realmente eu tô compreendendo aqui totalmente nessa situação. Qual foi o último jogo do Roman. Preciado? Dia Nossa, eu nem me 29, lembro. dia 29 de abril contra o Cienciano, quando ele foi expulso. De lá pra cá, 5 jogos que ele não entra, fica no banco e E não qual é a entra. justificativa do E Barba? ontem ele fez 4 substituições, vários jogos ele faz 3 substituições. Por que não coloca pra poder dar uma minutagem e tal? Não tem Mas qual é a substituição aqui. justificativa Não dele? tem, porque ninguém nem pergunta sobre o Preciado. O Natanael, titular absoluto e pior, cara, é titular absoluto. Em algumas situações, o Alan Franco jogou ali e não jogou Preciado. Isso é muito maluco.
É que Isso é hoje, muito do doido. jeito que joga o Atlético hoje, do clássico pra cá, o Preciado seria utilizado onde foi titular o Coelho, como ala. Porque eu não consigo ver o Preciado, por característica, conseguindo fazer esse terceiro zagueiro pelo lado direito, o que o Natanael tem feito. E olha que assim, só que o que é a solução que, pelo menos neste momento, o Domingues criou para alternativa ao Coelho? Para mim tá claro que é o Cissé. Quando não julgar o Coelho por ali, é o Cissé. Só falar do Dória, eu não traria, porque o Dória é uma oportunidade de mercado, mas não é o jogador, para mim, para chegar e subir o nível da defesa do Atlético. Para mim vai ser o Atlético novamente aproveitando uma oportunidade de mercado, mas que não sobe exponencialmente a qualidade do setor defensivo. E eu estava dizendo que eu falei com o Cicinho hoje, sobre o Cicinho, obviamente, meu colega de jogo aberto, ex-jogador do Atlético de São Paulo, perguntei o Cicinho sobre o Dória. Ele falou, cara, ele não esteve bem nessa passagem agora pelo São Paulo, mas um monte de jogadores não está bem. Então, se tem um monte que não está bem e ele também não está bem, eu vou meio que culpar o sistema todo. Eu não teria liberado. Cicinho me falou, se sou de São Paulo, não teria liberado e aberto mão dele. Então, aí o Cicinho me disse, acho, inclusive, que se contratar o Dória, eu acho que pode ser um bom negócio para o Atlético, uma opinião do Cicinho. Eu ainda não tenho uma opinião formada, mas eu tenho um superchat aqui da Bruna. Galante, você está criticando zagueiros de 35 anos, excelente, e tinha um que estava prejudicando o time por não entregar mais, que era o Hulk, que tinha quantos anos, então? Beijo, Valdemar. Então, Valdemar, a Bruna está te perguntando. Bruna, eu respeito muito sua opinião, mas nessa sua frase aí não encaixa a palavra zagueiro excelente com Hulk, não podem estar na mesma frase, você querer equiparar o zagueiro excelente com o Hulk, não dá. Então, não dá nem para eu comentar sobre isso, né? Desculpa, respeito sua opinião, mas... Bruna, Bruna, sabe o que você fez, Bruna? Não dá. Você tem um negócio chamado labirinto dos argumentos. Você prendeu o Breno Galante no labirinto dos seus argumentos. Sabe? Isso eu chamo de contrapé, isso eu chamo de sinuca, isso é um laço argumentativo, sabe? Isso é maravilhoso. Sabe que tem uma coisa na padaria, principalmente nas padarias antigas, que é a chapa. E prensava o sanduíche. Tinha uma chapa, tinha uma tampa e prensava o sanduíche. Você pegou o Breno Galante, colocou ele na chapa e prensou ele. Então, HG, você acha que o Juan Jesus e o Hulk são dá para equiparar, dá para comparar? Quando o assunto vai para a idade, sim. Até porque eu não sei como Ela é que falou o Juan excelente. Jesus, até porque eu não sei como é que o Juan Jesus está fisicamente, mas quando o assunto é só idade, aí não dá para questionar. Ela falou excelente. Porque, por exemplo, o Fred tem quantos anos? 33. Você apoia a vinda dele? Apoio. Por que você apoia? Por 2 anos um contrato eu apoio. Você apoia porque fisicamente ele está bem, porque ele tem bola. O Juan Jesus não tem bola? Pela qualidade bola, técnica o Juan Jesus dele. Não tem mais do que o Dória? Pela qualidade técnica dele, pela posição que ele joga, né? Agora pelo Juan Jesus, pelo que é o sistema defensivo. Você tá gaguejando, pelo que é o sistema defensivo do Atlético, eu não acho que num esquema com 3 zagueiros, você não usaria o Juan Jesus pela esquerda? Eu não acho. Eu vou te castigar, mas te ajudando. Fala galera, finalizando aqui mais um vídeo, passando aqui rapidinho para pedir você para deixar o like antes de sair do vídeo, você que curtiu aí até o final, tá bom? E você que tá chegando agora e não se inscreveu, deixa o meu convite aí para você estar se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificação e o like também, tá? Compartilhe com os amigos, para quem curte o Galo, também ajuda demais o canal. E fique à vontade para deixar sua opinião em relação a tudo que foi falado aí no vídeo, tá? A participação de vocês é muito importante. E hoje tem Galo, ficaremos atentos às notícias, os pré-jogo que vai sair aí. A gente vai pegar notícias e colocar aqui para vocês, aqui atualizado, para vocês sempre ficarem informados, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Forte abraço. Obrigado aí pela preferência de estar aqui nesse canal, tá? Muito importante vocês pra gente. Então, fica aí meus agradecimentos. Muito obrigado. E é isso aí. Ficaremos atentos às notícias lá fora. Qualquer coisinha a gente volta e coloca aqui para vocês no canal. Forte abraço. Tamo junto.